Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo ou me vendo. Eu sou a Júlia Dantas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast literário Biblioteca de Resenhas. Hoje a gente vai falar sobre um clássico da literatura e ele abriu portas para literatura gótica, basicamente. É um romance bem antigo, sim, é romance, não se impressione quando eu disser que é romance, porque é. E ele foi revolucionário, assim, são as palavras mesmo usadas para isso. Foi um livro que revolucionou a literatura gótica, trouxe mais visibilidade e abriu portas para horror, terror e coisas do gênero. Hoje a gente vai estar falando dessa edição maravilhosa de Drácula, da Dark Side. Drácula de Bram Stoker, tá? Vocês podem ver o livro, ele é capa dura. Ele é nesse estilo, capa dura. A capa é feita para parecer mais velha mesmo. Ele tem esses detalhes em dourados aqui. E as páginas dele, olha só, as laterais delas são todas em douradinho. E o marca-página é vermelho, e por conta disso muita gente me perguntou se eu estava lendo a Bíblia Sagrada. E eu tive que responder muitas vezes que não era a Bíblia, que era Drácula. E aí ficava um clima bem legal, olha que bacana. Mas o livro ele é todo em capa dura. A segunda página dele vem a assinação do Bram. Assinação, moleque. A assinatura do Bram Stoker. E a gente tem essas folhinhas aqui, algumas coisinhas no sumário. O livro tem 17 capítulos, em suma, e ele basicamente. 17, se eu não estiver errado. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Eu contei errado, gente. 27 capítulos. Nossa, ele 27 capítulos. Tá. E ele contém alguns contos também, tá? Aqui. Tem os contos que tem O Hóspede de Drácula, resenhas, entrevistas e cartas, O Pós-Fácil, Decodificando Drácula, A Sombra do Vampiro, Vampiro Enciclopédia Britânica e a Galeria Sangrenta com personagens originais. Originais basicamente são alguns pedaços do livro original do Bram Stoker. Eu achei essa parte bem legal da Dark Side de colocar, é um detalhe bem interessante para a edição. E tem algumas coisas de vampiros, basicamente. E eu vou mostrar para vocês aqui, do pessoal que tá vendo no YouTube. Quem não estiver vendo pelo YouTube, estiver me ouvindo pelo Spotify, acredito que você possa achar essas imagens pela internet. Aqui, olha. Cadê? Onde que começa esse trambolho aqui, gente? Pelo amor de Deus. Eita, gente. Gente. Chegou. Ó, o começo aqui. E tem como se fossem fotografias das anotações originais do autor, do Bram Stoker. E uma coisa que eu achei bem interessante é que antes da obra se chamar Drácula, Bram Stoker ia batizar a obra de The Undead, que é basicamente o morto-vivo, o não vivo, ou não morto, basicamente. E o livro, ele relata. É a história do Drácula, gente, é um clássico da literatura. E eu acho interessante que ele é escrito em relatos de cartas e de diários. Então, a gente começa com um grupo de personagens, a gente começa com o Jonathan, tudo começa com o Jonathan, e ele tá indo fazer um trabalho muito importante porque ele é advogado e ele tá indo fazer um trabalho na Transilvânia, porque ele tá indo representando a companhia para onde ele trabalha e ele tá indo falar com o Drácula a respeito de uma compra de um terreno em Londres. E nisso ele tem que ficar hospedado no castelo do Drácula e é aí que a história começa. Dentro da história a gente tem o Jonathan, a Mina, que é a esposa dele, o Dr. Van Helsing, o Dr. Seward, o Arthur e o Quincy e a Lucy. São os personagens assim que a trama roda. Tem também um. A palavra fugiu. Um lunático, lembrei. Tem também um lunático que é o Renfield, que ele fica no hospício onde o Dr. Seward trabalha. E o livro ele é todo escrito em cartas, assim, como se fossem os personagens mandando cartas uns para os outros, relatos de diários um dos outros. Tanto que uma das páginas vem, tipo, Diário de Jonathan Harker, dia tal, tal, tal. E aí depois o próximo é Diário de Mina Harker, tal, 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 contando outras coisas que aconteceram em outros dias. É, basicamente, o livro é dessa maneira. Eu achei bem interessante, é um jeito bem legal de se botar um livro. Eu particularmente gosto de pensar que todo livro, na realidade,
principalmente se for ficção. Todo livro de ficção é uma grande anotação de um diário. Principalmente se ele se passar, tipo, primeira pessoa. E então, eu acho que pra mim um livro, na maioria das vezes, é uma grande anotação de diário, é uma grande carta. E eu acho isso bem interessante, eu acho um jeito bem legal de você ver. Sobre o livro em si, eu achei a edição bem feita, bem produzida. A Dark Side, ela acerta muito no que ela se refere a fazer capas de livros e coisas do gênero, eu achei bem legal. E o livro é bem bonito. A única parte que me deixa triste é que esse dourado vai descascar, esse dourado vai descamar, e aí vai ficar um livro esquisito na minha prateleira com um dourado descamado. Achei paia, mas de resto eu acho bem legal. Basicamente, sobre a diagramação do livro, eu achei bem bacana. Tipo, as frases, infelizmente, são em aspas. Eu odeio frase em aspas, eu detesto frase em aspas, porque me deixa confusa e eu não consigo ler o livro com muita clareza, porque eu acabo me perdendo em momentos que são citações da mente do personagem e algo que algum outro personagem disse a ele. Isso me deixa um pouco confusa e eu não gosto de. Perdão, não gosto de livro em aspas. Mas, de resto, a única parte que eu não achei tão interessante assim, mas eu entendo que foi adicionado e tudo mais, inclusive eu optei por não ler, é um prefácio que fala muito sobre o que eu não quero saber. Essa é a verdade. Fala muito sobre o que eu não tô nem aí. E eu quero logo ler o livro, eu quero logo ver a história. E assim, gente, sobre a história, achei é bem legal, é bem bacana, assim, é um clássico, adoro a história, amo Drácula. Quem me conhece sabe que eu consumo muito conteúdo de terror, isso já tem muito tempo. E eu gosto bastante desse tipo de coisa, gosto muito de vampiros, essa parte fantasiosa. Achei que algumas pegadas que ficam bem mais marcadas do livro, geralmente são apagadas quando vai se falar de filme, série, alguma coisa sobre vampiro. Eu acho uma pena, porque seriam detalhes bem legais de serem colocados em livros, séries, filmes sobre vampiros seria um detalhe muito mais legal de se colocar. E também tem coisas que no meio eu achei meio nada a ver. O final do livro eu não gostei muito. Eu particularmente achei o fim do livro sem sentido. Tipo, acho que durante o livro as coisas elas correm muito bem, elas correm num ritmo bem legal. Às vezes, algumas vezes lendo eu acho o ritmo até um pouco lento, porque tipo, às vezes parece que demora demais pra acontecer alguma coisa, só que quando chega no fim do livro, tudo escala de uma maneira extremamente acelerada e eu senti falta ali de uma coisa mais lenta. Eu achei que foi muito rápido, parecia que o Bram Stoker tava tentando correr pra finalizar a obra. E, tipo, eu não gostei muito do final, eu achei. Eu prefiro acreditar que no fim do livro eles continuaram a jornada deles em busca do Drácula e tudo mais, porque eu achei o final bem decepcionante. Eu não gostei, tipo, nem um pouquinho. Gosto do livro por conta dos detalhes que eles traz. Gosto da escrita também, acho a escrita interessantíssima. Gosto de livros mais antigos porque eles têm essa pegada de escrita que eu particularmente gosto. Acho bem bacana, bem interessante. É um tijolão, tá? Eu não vou mentir. É um baita livro. Ele tem, tipo, umas 500 e poucas páginas nessa faixa aí. E ele é um tijolão, essa é a verdade. Mas não é o primeiro tijolão que eu tenho, também não vai ser o último que eu vou comprar. E eu acho o livro em si, a história, ela, aquela coisa clássica, Drácula. Alguns momentos da história te pegam desprevenidos. Alguns momentos da história te pegam muito desprevenidos. E, assim, eu não vou dar spoiler, mas é aquela coisa que se você não prestar atenção na leitura nos mínimos detalhes, você se perde. E aí, conforme você continua lendo, acaba que chega num ponto que você não se dá conta mais do que tá acontecendo, você não percebe mais o que tá se passando, e você deixa escapar um mínimo detalhe que lá na frente faz toda a diferença. E, basicamente, uma coisa que eu achei engraçada do livro é que o livro é do Drácula, mas os personagens basicamente derrotam o Drácula com, com a fé e a força da amizade. O livro é do Drácula e eu li mais vezes a palavra Deus do que Drácula. Então, tipo, eu achei essa pegada bem interessante. E é um clássico britânico, né, gente? Vale lembrar que o livro, se eu não me engano, o lançamento foi 26 de maio de 1888. Esse livro é de 1888, se eu não estiver errada, salvo engano aí para um aninho a mais, um aninho a menos, mas 1888. O livro tem aí nos seus 126 anos, sabe? Então,
É um livro muito antigo e é um clássico britânico. Na época que ele foi escrito, a monarquia britânica estava no seu auge. Tanto que o livro se passa, a ideia principal é o Drácula sai da Transilvânia para ir morar em Londres. Porque Londres é o melhor lugar de se morar. Londres é o ponto onde tudo ocorre, é a cidade onde o mundo acontece. Entendeu? Então, o livro, ele é um clássico britânico. Não tem jeito, você vai ver coisas do tipo, ai, Londres, 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 Londres e Londres o tempo inteiro, porque Londres é incrível. As cidades britânicas, os trens, que tem muita coisa de trem nesse livro, porque era o único meio de locomoção. Fora isso, era charrete, carro. Nem sei se carro, hein, gente? Mas, basicamente, é um clássico britânico com exaltação britânica, não tem o que fazer, tá? Eu, particularmente, não ligo tanto. E Bram Stoker era um britânico, então, embora os personagens sejam de vários outros locais, como o próprio Van Helsing, que é holandês, ele ele fica nessa de ir e voltar pra Londres, de Amsterdã pra Londres, Amsterdã pra Londres. E então, perdão, tô levemente adoentada esses dias. Então, é aquela coisa, é a gripe, né, gente? Pegou todo mundo de surpresa essa mudança de tempo. Chega a ser até uma sacanagem tremenda. Mas enfim, é, é um clássico britânico. E falando do Van Helsing, ele é holandês. Ele tem diploma de medicina. Ele tem diploma de advogado, se eu não me engano. Ele também é professor. E ele tem vários outros diplomas, doutorados, PhDs. Ele é mestre em diversas coisas. E uma coisa que eu acho bem engraçada do personagem é que o inglês dele é patético. Gente, ele fala um inglês péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. O inglês do Van Helsing é péssimo. Tem momentos em que ele não se faz compreender. E isso foi o que gerou muita crítica pro livro na época, porque as pessoas pensavam, tipo, como que um cara pode ter tantos títulos, como que ele pode ser um advogado, um professor, um doutor em alguma coisa, e ele fala esse inglês porcalhão desse jeito, sabe? Então, foi uma das contradições. Tem algumas pequenas contradições no livro, que conforme você vai lendo, você se depara e você fala, ué, mas isso não tava assim há, tipo, 10 páginas atrás, por que que agora tá? E acontece, são deslizes do autor, né? A gente faz parte. Mas, fora isso, eu não tenho nenhuma reclamação para fazer em relação à história nem à escrita do livro. As minhas reclamações são mais a caso do de algumas informações que eu achei bem parece, vou falar a verdade, parece que tá ali só pra fazer volume e dar página. Pronto. Porque eu vou ver, ó, são 500 e poucas páginas, eu vou falar pra vocês onde a história começa de verdade. A história começa de verdade na página 31 e a história acaba de verdade na página 417. A história começa na página 31 e acaba na 417. Tudo que vem antes da página 31 é enrolação de linguiça e tudo que vem depois da página 437 é fato adicional, coisa balela. Ó, pra não considerar que a página acaba na 417, eu vou contar até onde vem o conto do Drácula, que é até a página 434. O conto do Hóspede do Drácula acaba na página 434. Então, eu considero que o livro começa na página 31 e acaba na página 434. O resto, tudo que vem antes da 31, encheção de linguiça. Tudo que vem depois da 434, finalização de linguiça. Porque, ó, depois disso vem resenhas, entrevistas e cartas. Aí, a nova história de Bram Stoker, The Daily News, 27 de maio de 1897, Londres. Aí tem meia-noite, leitura para meia-noite, Pall Mall Gazette, 18 de junho de 1897, Londres. São cartas, tipo William Gladstone escrevendo para Bram Stoker, Mary Elizabeth Brandon escrevendo para Bram Stoker, Sir Arthur Conan Doyle escrevendo para Bram Stoker, Oscar Wilde, eu recebi uma carta do Oscar Wilde escrevendo para Bram Stoker. E aí sim vai, entrevistas com Bram Stoker na época e papapá, papapá, coisas pra você saber mais da vida do autor. E aí você tem algumas coisas de A Sombra do Vampiro, medo clássico, são alguns detalhes e balela, lá 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 lá, lá 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 lá, lá, coisa chata. A única parte que eu acho legal mesmo é da página 508 até a página
500... E tralalá, Guaraná com rolha, não vou contar. Porque é quando passa as partes do diário original dele. E é bem interessante de você ver a anotação do autor a respeito. Sobre como ele escrevia, as ideias originais que ele tinha e como as coisas foram mudando ao longo do decorrer do livro e do decorrer do tempo. Só que até acho, tipo, ok, você falar sobre alguém da família dele, vir comentar algo, massa. Só que tem muita coisa que eu achei em sessão de linguiça que a Darkseid só botou pra poder fazer volume no livro mesmo, pra falar que eles têm um tijolão de Drácula. Ai, a edição completona do Drácula. Paia. Paia. Até porque se eu quisesse a história mesmo, eu acho na internet, né? Mas tudo bem. Eu vou falar que eu acho que a Darkseid ela vende bastante em cima de estética. Eles trabalham com um jogo de livro, mas eles trabalham com um jogo de livro muito estético. Faz muito sucesso por conta das capas. Essa é a verdade. Tanto que eu tenho outro livro do Darkseid aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Que eu achei péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Horrível. Meu Deus do céu. Um arrependimento de ter comprado esse livro. E eu vou ser honesta. Eu comprei por conta da capa, porque é bonito. Se Deus quiser, aquilo ali não cai. Esse aqui, ó. Candyman, da Darkseid, tá? É um adendo. Candyman da Darkseid. Não comprem. O livro é ruim. A história é pífia. Sem pé nem cabeça. Olha essa finura de livro. Essa miséria de página. Menos de 100 páginas. Claro que caiu. Olha lá, gente. Achei que não ia cair, caiu. Enfim, olha a miséria de página. Ai, gente, desculpa. Tentei tossir, mas não deu. Quer dizer, tentei não tossir, mas não deu. É uma miséria de página. É um livro pequeno. Eu só comprei ele porque a capa dele é bonita. E eu achei que fosse ser alguma coisa relacionada com Candyman do filme de terror. Em parte é, mas em parte também não tem nada a ver. E eu achei o livro, assim, bem podre, bem ruinzão. E eu vou falar a verdade. Só vende porque é Darkseid. Só vende porque tem nome do Darkseid. Se não fosse isso, se não fosse a capa, ninguém comprava. Porque o livro é ruim. Ponto, falei. Nossa, tô precisando soltar isso, já tem tempo. Eita, nós. Eita, como habla. Mas no que se refere a Drácula, gente, o livro é bonzão. Bonzão de verdade. Nossa, bom mesmo. Tinha tempo que eu não lia um livro bom assim como Drácula. Tipo, bom de verdade mesmo. Eu só não gostei do final. O final eu achei realmente horrível. Se você já leu, você sabe o que eu tô falando. Se você não leu, leia, porque eu acho que você vai concordar comigo do final. Eu achei o final sem pé nem cabeça. Um, um, um fim muito corrido. Parece que foi muito apressado. Então, não gostei do fim. Mas de resto, o livro é bom. Desculpa mesmo, gente. É difícil quando você tá doente. Ai, mas é isso. Basicamente, é isso, gente. Obrigada se você me viu até aqui, se você me ouviu até aqui, você aguentou todas as minhas tosses e os meus surtos com páginas. Massa. Falando em páginas, páginas do livro são amarelas, tá? Eu acho isso legal até por conta da estética do livro. Porque, como é um livro antigo, acho que livros antigos. Caraca! Acho que livros antigos com páginas amareladas, eles te dão uma imersão melhor na história. Porque a página amarelada, ela passa uma sensação de conforto e você tem a impressão de que aquele livro é mais velho do que ele realmente é. Então, eu achei uma sacada bem legal. Mas é a Darkseid, eles vendem em cima de imagem e tudo mais. São bem famosos por conta das produções deles de True Crime. Tanto que todos os livros de True Crime que eu tenho são da Darkseid. São bem famosos pelas produções de horror. Mas o que conta muito com eles é a estética. Tanto que Candyman ali só vende porque é Darkseid. Mas enfim. É isso, gente. Muito obrigada se você me viu até aqui, se você me ouviu até aqui, acompanhou as minhas tosses. Desculpa de novo, tá? Realmente é porque eu tô bem mal. Eu tô gravando isso aqui sob efeito de medicamento, que é o horário que eu tô menos pior no dia. Mas agradeço de coração se você ficou até aqui. E eu vejo vocês na próxima terça-feira, que com fé eu vou estar um pouco melhor. Obrigada novamente. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!